Olá, então bom dia a todos aí no canal. Hoje estamos de fim de semana, alguns já estão de férias, outros ainda estão nas suas atividades profissionais e, portanto, eu decidi fazer aqui um pequeno conteúdo para partilhar convosco um pouco daquilo que eu me interesso e as coisas que eu gosto em particular, e uma delas que tem ocupado um espaço bastante significativo na minha vida, de facto, é a literatura. Não só a literatura quanto o seu aspecto literário, formal, dos romances, dos policiais, dos, da biologia, da ciência, mas também alguns outros aspectos, nomeadamente alguns livros técnicos, bandas desenhadas ou outros assuntos que também orbitam um pouco nesta minha cabeça quando eu tenho algum tempo e espaço para me dedicar. No fundo, os livros são uma companhia bastante importante que eu tenho tido ao longo do tempo, em momentos um pouco mais felizes, momentos um pouco mais tristes, momentos de solidão, momentos de alegria. Tem-me ensinado bastante, em que eu, de certo modo, considero a literatura uma expansão do espírito, uma forma de nós atingirmos outros universos, conhecermos outras realidades, aproximarmos, de certo modo, de um ponto de atenção, algo que nos consegue interiorizar numa profunda introspecção e é quase um elemento meditativo nas nossas vidas. Então eu vou-vos mostrar aqui alguns dos livros que eu escolhi para hoje. Portanto, o primeiro livro que eu vos vou mostrar é um livro fotográfico bastante inspirador, um livro que está relacionado com o universo, um lugar sagrado do mundo que todos nós conhecemos e que está, de certo modo, ameaçado nas suas origens, na sua forma de vida. Portanto, estes elementos naturais que nós atualmente conhecemos vão se perdendo ao longo do tempo e os recursos vão sendo dizimados por. Desculpem lá. Vão sendo dizimados pela força dos humanos e pela forma como atualmente estamos a cuidar do nosso planeta. Portanto, fazendo de certo modo quase um apelo a um sentido um pouco mais ecológico da vida, decidi-vos mostrar este livro sobre a Amazónia, que é um livro fotográfico que mostra, portanto, em fotografia a preto e branco, uma grande qualidade fotográfica deste autor, que é o Sebastião Salgado, vencedor de alguns prémios, nomeadamente o World Press Photo, onde ele mostra a devastação. Oi? Esperem lá um pouco. Onde ele mostra a devastação, onde ele mostra algumas paisagens aéreas daquilo que é a Amazónia atualmente. Uma visão muito bonita das tribos e das suas vidas simples, das suas vidas rurais, dos seus ancestrais comuns, no fundo o que está na origem da nossa identidade. Tem aqui algumas perspectivas um pouco mais, digamos, ousadas, mas reflete de certo modo, de uma forma muito inspiradora, aquilo que é as nossas origens, aquilo que nós fomos quanto seres humanos na nossa evolução. Portanto, acho que é um livro muito interessante para ser admirado e visto e colecionado. Portanto, o segundo livro que tenho para vos mostrar já tem uma perspectiva um pouco diferente das coisas. É um livro que eu considero bastante de uma grande qualidade, chama-se Alma Vermelha. É de um autor chamado Juan Dias Canales, que é um autor de banda desenhada argentino, que cria estas imagens antropomórficas, uma espécie de zoo urbano, com uma trama policial onde o Black Sad, este personagem, se envolve sempre em grandes situações relacionadas com crime e outras situações um pouco mais estranhas. Ele tem que investigar esses casos e normalmente há sempre uma bonita rapariga por quem ele se apaixona. E portanto, este livro é um livro que foi desenhado em aguarela. Este autor colaborou também com a Disney já em diversos projetos e tem um traço, um desenho e uma característica bastante peculiar. Ele cria estas personagens antropomórficas que são baseadas em seres humanos mas com cabeças de animais e portanto há de certo modo aqui uma certa ironia, uma certa
expressividade cómica e também uma expressividade um pouco trágica na história e na narrativa que se desenrola ao longo destes pequenos contos policiais. Normalmente ele tem que investigar um caso e descobrir o que é que se passa. Portanto, é um livro que eu acho que é bastante inspirador, é muito raro de encontrar. Este, pessoalmente, não sei bem se já vai na 6ª ou na 7ª edição, mas é um livro muito interessante que podem vir a conhecer. Depois, outro livro que veio no unboxing desta semana, que é o livro do arquivo do Stanley Kubrick. Stanley Kubrick foi um cineasta dos anos 70, 80, muito significativo, que é autor de filmes como 2001 Odisseia no Espaço, a Lolita, Inteligência Artificial. Alguns dos seus filmes foram póstumos, portanto foram recuperados guiões de filmes que ele tinha escrito na sua vida e que nunca chegou a conseguir realizar. Também A Laranja Mecânica é um filme do Stanley Kubrick. Portanto, este livro é uma biografia muito completa de toda a obra e vida do realizador, com os principais momentos da sua história e com também bonitas imagens, nomeadamente dos filmes como A Laranja Mecânica, os bastidores dos seus filmes, Orgulho e Preconceito, se não me engano, ou o Grande Gatsby, já não me lembro se este filme é esse ou não, Lord Byron, entrevistas, o seu grande ícone, Jack Nicholson, do filme Shining, e por aí em diante. O realizador, quando era jovem, a trabalhar nos seus projetos de cineasta. Portanto, este livro também dedica um pouco aos meus amigos cineastas que estão atualmente a sobreviver e a lutar com esta realidade da criação dos filmes em Portugal. Estas narrativas atualmente são um pouco mais simplificadas, já não há tanto espaço para grandes produções e cada vez mais as pessoas têm a oportunidade de ser elas próprias a criar os seus conteúdos. Portanto, existe de certo modo também aqui um certo do it yourself. Stanley Kubrick, quando era jovem, um personagem carismático, emblemático e uma figura central da história do cinema. E por fim, um livro que eu considero que é muito curioso, que é basicamente a história do design ao longo do tempo. A história do design do século XX, com os principais objetos que marcaram esta época de desenvolvimento do design, no que respeita ao design de produto, ao design de equipamento, ao design de mobiliário, os principais elementos figurativos que marcaram a história do design e da produção, nomeadamente com a escola Bauhaus, que é um estilo que eu particularmente me identifico, pela sua simplicidade e geometria descritiva bastante analítica e representativa das coisas, um simplismo que é bonito e é simpático de se ver. Alguns objetos de mobiliário também que foram significativos, nomeadamente os prendedores de citrinos do Philip Stark, que toda a gente conhece, que serve para espremer sumo. Algumas máquinas, cadeiras simples, candeeiros. Portanto, todos os objetos de design que foram significativos e que marcaram o desenvolvimento da produção de produtos que atualmente nos são mais importantes, ainda para mais numa era em que nós atualmente temos tudo bastante digitalizado, praticamente tudo é virtual, até a própria experiência vivida já deixa de ser tão importante. Portanto, os objetos materiais ganham uma significância absolutamente maior e têm um pouco mais de impacto nas nossas vidas quando os possuímos na realidade. E já que eu não tenho condições para possuir na realidade certos e determinados objetos de design, tenho aqui um registro de como eles foram importantes no desenvolvimento da produção durante o século XX. E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do meu unboxing de hoje. Ficam aqui esta sugestão destes 4 livros: o design, Stanley Kubrick, a paixão que eu tenho pela ecologia e pelo planeta Terra com a Amazónia, e por fim o Black Sad,
um, um motivo de inspiração para pesquisar. Quem saiba, provavelmente seja inspirador também para vocês divulgarem também os vossos gostos. E portanto, por hoje é tudo. Espero que fiquem bem. Continuação de um bom fim de semana e até sempre.